Bom dia a todos que estão chegando. São 4 horas e 25 minutos. Estamos iniciando nossa live. Que Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui com você, obedecendo aquilo que Deus tem me pedido. Na verdade, Deus não tem me pedido, tá? Na verdade, Deus tem cobrado de mim uma posição. Eu não sei se está dando para você ver que eu escrevi aí as responsabilidades. Não dá para escrever tudo, né? As responsabilidades de um profeta, mas aí o espaço é pequeno. Mas a responsabilidade é muito grande. Hoje vamos estar falando do profeta. Vamos estar falando, se Deus confirmar, em Ezequiel, livro de Ezequiel. Fique aí atento se você quer participar. Vamos estar falando em Ezequiel 33 hoje. Às vezes eu não gosto muito de falar do Antigo Testamento, mas eu vou estar falando da responsabilidade profética, ou as responsabilidades de um profeta. O profeta também era um missionário. Na época do Antigo Testamento, os profetas eram missionários, mensageiros. A palavra missionários é a mesma coisa que mensageiro. Alguém designado para levar uma mensagem. Então, Ezequiel foi um desses missionários do Antigo Testamento, assim como Jeremias, assim como Ageu, eram chamados de profetas na época. Não iam por conta própria. Muito pelo contrário. Não almejavam ser profetas, porque a vida de profeta não era fácil. Se a gente ler todo o livro de Ezequiel, de Jeremias, a gente vai ver que não era fácil. E principalmente na época do cativeiro babilônico. Ezequiel foi um profeta que profetizou no meio do cativeiro babilônico. Então vamos ver aí o que é um cativeiro babilônico. Então hoje não mais somos chamados de profetas, mas hoje somos chamados de missionários, que é a mesma coisa. E quais são as responsabilidades de um missionário? Em Ezequiel nós vamos ver que ele é chamado de atalaia. E o que é um atalaia? Alguém que tem uma supervisão. Alguém levantado por Deus, e agora Deus dá uma supervisão a esse profeta ou a esse missionário. Então ali o atalaia, como Ezequiel é comparado, esse atalaia ficava nos lugares mais altos. Ele era visto por todos e ele via muito longe. Era colocado, tinha a guarita dele, em cima das muralhas da época. As cidades eram muradas, cidades com muralhas de 20, 30 metros de altura, muralhas intransponíveis, mas não era assim tão intransponíveis. Poderia ter alguma avaria pelo exército que viesse. Então, esses atalaias eram colocados tipo uma gurita em cima das muralhas das cidades, e ali esse atalaia tinha uma buzina na mão, uma corneta na época, coisa muito primitiva, né? E ali, aqueles lugares ali eram planícies, não eram montanhas como é hoje
onde eu moro e em alguns lugares, como se fosse assim no Nordeste, né? No Norte e Nordeste do Brasil. E ali aquele atalaia ficava lá naquela burrita, lá em cima do muro, com 30, 40 metros de alturas, e de lá ele via muito longe. Tinha uma visão privilegiada, e dentro da cidade estavam todos dormindo. O exército da cidade dormindo, tudo calmo, o povo da cidade dormindo, como estavam na Turquia esses dias. E aí o exército apontava de muito longe e aquele atalaia não podia dormir. Todos podiam dormir, ele era uma espécie de vigia, devia ter os turnos, né? Então o profeta é comparado a este atalaia, e quando ele via que alguém se aproximava muito longe, com tom de ameaça, alguma coisa assim, eu sempre avisava quando alguém se aproximava. Talvez eram mercadores para trazer mercadoria para vender na cidade, talvez eram um bando de ladrões, e talvez eram exércitos que vinham para invadir a cidade, para tomar a cidade. Então o que o atalaia tinha que fazer? Tocar a trombeta, tocar a buzina. E aí aqueles que estavam dormindo acordavam. O exército se preparava, calçavam seus coturnos, vestiam suas fardas, preparavam suas armas e ficavam esperando. Se fosse alguém que quisesse invadir a cidade, quando chegasse, eu topava a cidade preparada e acordada. Se não fosse, tudo bem, mas o atalaia tinha que tocar a sua corneta. E ali tinha vários tipos de toque. Antigamente não tinha relógio. Então era como a sirene das firmas de hoje em dia. Então o atalaia ele era alguém que estava ali atento a tudo. Não podia tirar a atenção. E trabalhei perto do batalhão de Manhuaçu, 12º Batalhão da Polícia Militar em Manhuaçu. Minha obra era pertinho. E ali tem vários toques. Tem alguém que toca ali sei lá o que é aquilo, né? Que é policial ou que é militar aqui na live deve saber, eu não sei. Então ali tinha vários momentos ali no batalhão de polícia ali em Manhuaçu que eles tocam um instrumento lá, de alerta, de aviso, sei lá o que é aquilo, só eles sabem, né? Assim era o atalaia. Amém. Acho que eu esqueci meu óculos. Coloca esse aqui mesmo. Então, irmãos, por que eu estou dando essa palavra? Porque hoje eu vou falar sobre isso. Vou falar lá no Antigo Testamento. Não adianta querer falar do Antigo Testamento sem entender. Vivalda Barbosa, bom dia, minha irmã, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Então, irmãos, eu vou estar falando sobre Ezequiel hoje. Por essa razão, eu estou dando essa palavra aqui nessa live inicial. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concede. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, como diz a irmã Vivalda. Vamos glorificá-lo através da oração. Vamos falar com Ele. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Mais uma madrugada, mais um dia chegando, mais uma semana iniciando. E o ano correndo, Pai. O tempo passando rapidamente. Como diz o apóstolo ou Moisés, como um conto ligeiro, nossos anos vão passando, os nossos dias vão passando e nós voamos, nós partimos desta terra. Louvado e engrandecido seja o eterno nome do Senhor. Aquele que era, que é e sempre será. De eternidade em eternidade,
Tu és Deus. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado por mais uma palavra. Muito obrigado por mais um aviso. Muito obrigado por mais uma advertência. Isso mostra o quanto o Senhor nos ama. Por essa razão nós exaltamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome, porque somos pó e cinza. Somos lama, caco entre os cacos. Quem somos nós para contender com o Senhor, o nosso Criador? Por essa razão estamos aqui para obedecê-lo, para fazer aquilo que lhe dá prazer, para pronunciar a Tua palavra, para profetizar entre os ossos secos, para avisar aqueles que estão para morrer, para tocar a trombeta. Não porque queremos, mas em obediência à Tua palavra. Portanto, revista-nos do Teu poder. Revista-nos da Tua graça. Revista-nos da Tua misericórdia. Revista-nos de sabedoria, vinda da palavra do Senhor. Revista-nos do Teu Espírito para testemunhar. E fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Fala conosco de uma forma clara, de uma forma que todos entendam, ainda que o texto seja complicado, mas que todos abram desde já, Senhor, o entendimento daqueles que o Senhor trará aqui, daqueles que já estão aqui, para que ouvindo ouçam e entendam. Sejam curados, sejam sarados. Vai tirando, Senhor, a venda dos olhos, a obstrução dos ouvidos daqueles que virão aqui, para que ouçam a Tua palavra de forma primitiva, como o Senhor falou, e não com as contaminações que nós humanos costumamos fazer. E limpa, Senhor, cada um com essa palavra poderosa. Transforma cada um com o poder dessa palavra, convença cada um com o poder dessa palavra que é o Teu Espírito. Vai restaurando, vai curando, vai salvando, vai transformando, vai perdoando os nossos pecados, para que possamos ter acesso livre à Tua palavra, essa fonte que brota do Seu trono, diretamente para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma Vivalda aí adorando a Deus comigo, né? Glória a Deus, cuide de mim e da minha família. É isso aí, meus irmãos. Maria Santos, Marley Santos. A paz do Senhor para você também. Seja bem-vinda, querida irmã. Vamos orar. A nossa live é assim. Vai orando aí uns pelos outros. Você que tem um pedido de oração, pintou outro pedido de oração, não ore pelo seu pedido, tá, irmã? Ore pelo pedido do outro que pintou aí, esqueça um pouquinho o seu problema, se preocupe com o problema dos outros e você terá a resposta da sua oração. Então é isso que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus, então vai fazendo isso, tá? A irmã Marley Santos ora pelo pedido de outra pessoa, esqueça o seu. A outra pessoa vai orar pelo pedido da irmã Marley. Então, cada um orando pelo pedido do outro. Esqueça o seu problema. Mas põe aí seu pedido de oração. Não deixa de pôr, não. Coloque aí o seu pedido de oração, mas você vai fazer o seguinte. Você quer uma resposta à sua oração, não quer? Então, você vai orar pelo pedido da outra pessoa. Joga aí na rolagem o seu pedido de oração, mas não ore pelo seu problema. Ore pelo problema de outras pessoas que estarão colocando aqui seus pedidos na rolagem. E assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos pedidos dos seus amigos. Então faça a mesma coisa. Vamos aprender a palavra e assim seremos abençoados de uma forma tremenda. Vamos praticar do jeito que está nela.
Então jogue aí seu pedido. Você já está orando pelo seu quando você joga aí na Rolagem. E ore pelo pedido dos outros que estão colocando aí também seus pedidos. É orar uns pelos outros. Interessante, né? Pra gente, a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus deve ser a minha função em meu benefício. Só gratidão. E orar pelos problemas dos outros, né, gente? Todos nós temos problemas, não tem um que não tem. Nós vamos ver aqui Ezequiel. Depois nós vamos ver quantos problemas que Ezequiel tinha. Não é porque eu sou um missionário que minha vida está mil maravilhas. Não pense isso, irmão, jamais. A minha vida é igualzinha à sua. Eu sou gente igual a você. Não tem ninguém perfeito aqui. Por essa razão, eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui como o profeta Ezequiel para tocar a trombeta. E você deve ouvir. É uma opção sua. Se atentamente ouvir a Deus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. O segredo é obedecer à voz do Senhor. Você ressuscita se tiver 4 dias morto, mas tem que ouvir. Se atentamente ouvir a Deus e a Ele obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo,
Bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta sacrificar se não obedece. Então, irmãos, quem faz a obra é o Senhor. Não sou eu, não é você. Não é o profeta que perdoa. Não é o profeta que salva. Mas o profeta avisa. O profeta fala. E se ele obedecer à voz do Senhor, por onde eu passar se eu obedecer, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Eu preciso ter certeza que a minha voz é a voz de Deus, é exatamente aquilo que Deus falou. Se eu não tenho certeza que minha voz é a voz de Deus, é melhor fechar a boca e ficar calado. Mas se eu tenho certeza, eu como mensageiro não tenho o direito de adulterar a mensagem. Como eu estou falando do livro de Ezequiel, estou dando uma introdução aqui na primeira live. Um mensageiro no Antigo Testamento, naquela época não existia correios, naquela época não existia a tecnologia que existe hoje. Cada rei tinha os seus mensageiros. E o que acontecia? O rei tinha direito. Obrigado a todos que curtiu, tá? Desculpa esquecer de agradecer. É você que curte, que movimenta a live, que traz pessoas, não sou eu. É você que comenta e curte. É você que movimenta a live. Eu só estou aqui ocupado, transmitindo aquilo que Deus me deu. Quem faz a live andar é vocês, não sou eu. Então a minha responsabilidade profética eu estou fazendo, faça a sua. Por livre e espontânea vontade, sem ninguém te pedir, sem ninguém te ajudar. Faça a sua parte, deixa Deus trabalhar, usando a sua vida, curtindo, comentando, mandando textos bíblicos aí, não tentando atrapalhar o profeta, porque aí complica. Complica para o profeta? Não, complica para quem está tentando atrapalhar. Para nós não. Então, irmãos, ali, bom dia, irmã Laodiceia. Então, nessa época que nós vamos falar aqui do profeta Ezequiel, nessa época os reis, os imperadores tinham seus mensageiros, como hoje Deus nos enviou como mensageiros. Só que era totalmente diferente. Porque cada rei tinha um anel? O anel é diferente. Então o rei escrevia uma mensagem em um papel que jamais poderia ser violado. Se fosse violado, o mensageiro morria. Responsabilidade profética. Essa mensagem não podia ser violada por ninguém, nem pelo mensageiro. Talvez os mensageiros naquela época, a gente não sabe, a Bíblia não explica tudo, mas é bem provável que os mensageiros tinham alguma marca, não sei se nas roupas, não sei se nos trajes deles,
que identificava eles como mensageiros. Estou aqui conjecturando para entender o que vamos falar. É bem provável que os mensageiros tinham alguma marca que identificasse eles para eles não serem mortos. Eles estavam levando uma mensagem, cumprindo sua função de mensageiro. E de repente tinham que ser respeitados, que se alguém matasse o mensageiro, violasse a mensagem, poderia trazer um problema seríssimo para quem fez isso. Ou talvez para aquele outro reino onde essa pessoa fizesse parte. Então, os reis se comunicavam. Isso aí era comunicação entre os líderes. Então, um imperador, um rei, alguém importante, todo mundo tinha seu anel. Anel selava as cartas com anel. Provavelmente os ricos todos tinham, né? Pobre não, mas os ricos provavelmente tinham. Então fazia que escreviam a carta, lacravam a carta com a mensagem que era para ser entregada a outro reino, a outra pessoa, a alguma pessoa, como as cartas eram antigamente. E agora tinha os mensageiros. Agora pegava aquela carta selada com cera, tá? Era uma marca que só aquele rei ou aquele imperador tinha. Pegava aquela carta e levava para o destinatário. E ali, se alguém arrancasse aquele lacre de cera, que era feito com o anel do remetente, chegava lá, sabia quem era o remetente. Só de ver o desenho do anel, sabia quem era o remetente. Só o destinatário podia abrir. A gente vê na Bíblia que Davi mandou uma carta com Urias, com a própria sentença de morte dele para o general que estava lá na frente de guerra. E o próprio Urias levou, foi o mensageiro da sua própria morte. Ele levou e ele não abriu. Se ele abrisse, também morreria. Se ele não entregasse, ele morreria. Então, tinha jeito. Ele foi obediente, é melhor morrer obedecendo, porque ele ficou na história como alguém muito melhor do que Davi. O assassinado melhor do que uma pessoa infinitamente melhor do que o assassino, que ele mandou matar. E mesmo assim, o assassino que mandou matar foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Quem sou eu para discutir com o meu Criador? O caco entre os cacos. Essa palavra de Deus diz, se Deus quer assim, é assim. Se Ele diz que é assim, eu não tenho nada que discutir. Então, irmãos, da mesma forma que esses mensageiros levavam uma mensagem de um reino para o outro, de uma autoridade para outra, os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, que nós chamamos de profeta. Só que já era diferente. Agora o mensageiro de Deus ia levar uma mensagem para uma nação, não para uma pessoa. E agora essa mensagem, Deus falava diretamente para o profeta, tudo tintim por tintim. Aí o profeta era ungido, tá, gente? Por isso que ele lembrava. O profeta era ungido do Espírito. E qual é o ministério do Espírito? Naquela época o Espírito não tinha sido derramado sobre toda a carne. Mas quando Deus escolhia alguém, Deus o ungia, revestia ele do Espírito, enchia ele do Espírito, e como Jesus disse, o Espírito o faria lembrar de todas as coisas. O capacitava, dava uma capacidade sobrenatural. Nós podemos ver essa unção que era o próprio Deus que ungia, muitas vezes usando um sacerdote, usava-se o azeite que representava o Espírito Santo. Nós podemos ver, por exemplo, e eu fiquei muito impressionado quando eu estudei a história de Bezaleel, aquele que fez a arca. Aquele que fez aquelas coisas lindas, a tenda da congregação e tantas outras coisas. Um homem comum como eu, como você. Aí Deus chama Moisés
Mas Moisés não podia fazer tudo sozinho. Agora Moisés, Deus fala com Moisés, não é Moisés que escolheu. Chama esse, e entre eles estava Bezaleel, o líder, que ia ser líder desses artesãos, que ia fazer todas aquelas coisas lindas. Eu fico criando meu cenário, imaginando como aquilo era lindo. Aqueles capitéis, aquelas colunas com capitéis, a arca com aqueles querubins em cima, coisa mais linda do mundo, tudo feito em ouro, prata, bronze. Mas Bezaleel não tinha essa capacidade. Aí Deus fala com Moisés, ó, chama homens para te ajudar. E Deus falou com ele. Agora, Deus deu o projeto da tenda para Moisés, tá? Deus deu o projeto da tenda, o projeto da arca, o projeto de tudo que seriam feito, aquele véu que separava o santo do santo. Deu o projeto para Moisés, falou, agora você vai chamar Bezaleel para te ajudar. Bezaleel vai fazer. Então Moisés agora chama Bezaleel, do jeito que Deus mandou. E Deus enche Bezaleel do seu espírito e dá todas as capacitações que ele precisa. E agora Bezaleel se torna o líder e agora ele chama outros artesãos. E agora o Espírito Santo, naquela época não era papel como é hoje, não era celular, não era tecnologia, era tudo no poder do Espírito. E agora o projeto de Deus é passado para Moisés, Moisés passa para Bezaleel, Bezaleel passa para os seus ajudantes e ali é construída aquelas maravilhas. Inclusive a arca do concerto, que agora está escondida no céu. Ninguém acha. Que tem dentro dela uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei. Isso, irmã. Está atento aí, né, serva do Altíssimo? Como é que é o nome da irmã? Que eu faço confusão aqui, que tem várias servas do Altíssimo, tá? Irmã Evelino também é serva do Altíssimo. Então era bom que vocês colocassem o nome de vocês, gente. Conselho meu, coloca o nome, porque tem tantos adoradores aí, tantas adoradoras, tantos servos do Altíssimo, todos nós somos. Fica imaginando o momento, a felicidade deles. Irmã, eu fico Gisele, né? É bom você colocar o nome, mano, pra gente separar você aí, porque tem muitos com o mesmo link, né? Então, irmãos, uma sugestão, pode colocar assim, Gisele, serva do Altíssimo. Aí quando você entrar, eu vou identificar você por Gisele, porque tem muita serva do Altíssimo e a gente acaba fazendo amizade aqui. Fica conhecendo e lembra sempre um do outro. Assim fica meio complicado, só uma sugestão, tá? Aí, irmãos, da mesma forma, Deus, quando chamava o profeta, era Deus que chamava, o mensageiro. E agora o mensageiro era cheio do Espírito Santo e ele não esquecia mais. Esse é o ministério do Espírito Santo. Só que ele não era ministro geral na época, o Espírito Santo. Depois, em Atos dos Apóstolos, agora ele foi derramado sobre toda a carne. Ah, é? É que para mim só aparece assim, servo do Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Não aparece seu nome aqui não na rolagem. Aí, irmãos, Deus dava a mensagem para o profeta boca a boca, tá? Não era como Moisés. Falava por visões. Mas ele sabia que Deus estava falando. Nós vamos ver aqui várias visões, se a gente estudar o livro de Ezequiel, várias visões, onde ele estava, como aconteceu. Agora Deus dá para ele uma mensagem e Deus não lacra. Deus é o soberano e ele não tem um anel para lacrar a mensagem, porque a mensagem dele não é para ser lacrada. Em raros momentos ele fala, não escreve. São raros os momentos, mas a mensagem Deus dá para o profeta e abre ela e fala, agora vai e fala tudo que está aqui. Não era para geralmente não era para um rei, era para um povo. Raramente era para uma pessoa diretamente. E nós vamos ver que Ezequiel, nessa introdução, deixa eu ver quantos minutos já está aqui.
Isso tudo eu não estudei não, tá, gente? Isso vem no estado, na hora. Deus tem me dado uma capacidade também, assim, que eu choro igual criança quando sozinho no meu quarto, sentado no vaso, tomando banho. Choro igual criança, de tanta alegria de Deus me dá tanta coisa que em cima da hora. Não precisa estar indo para monte nenhum, não, irmãos. Medita na palavra de dia e de noite. Busque conhecimento da palavra, para você poder meditar nela de dia e de noite. Aí Deus vai falar com você na palavra, sem você estar com a palavra aberta. O Espírito já faz você lembrar de todas as coisas e você tem condições de meditar de dia e de noite. Então você não tem a necessidade de estar com a Bíblia aberta. Você está trabalhando, está meditando. Você acorda de madrugada, está meditando. E às vezes dormindo também, você está meditando. Aí hoje eu tive um sonho. E Deus me fala em sonhos também, irmãos. Só que eu não tenho muita certeza não, tá? Agora, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus falou comigo. Aí, irmãos, essa evolução, né, evoluiu essa questão da mensagem. Agora já esclareci como é a mensagem de Deus. Deus falava diretamente com o profeta, não existia a Bíblia escrita. Só existia o Pentateuco, né? E o povo ainda não lia, abandonava o Pentateuco, por essa razão foi levado para a Babilônia, para começar a fazer o que achava que estava certo. E Ezequiel profetizou lá no exílio. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, só que Jeremias profetizou antes do exílio e no meio do exílio. Ezequiel, Daniel, esses aí foram profetas dentro do exílio. Viveram dentro do furacão do exílio. Assim como talvez nós viveremos e teremos que profetizar dentro do furacão da igreja. Dentro do exílio da igreja, tá, gente? Eu não sei. A igreja já está no exílio, tá, gente? Nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial e nem percebemos. Já falei isso aqui. A igreja de Jesus já está na Babilônia. A igreja de Jesus já está no exílio e a gente está aí dormindo em berço esplêndido. E eu hoje sou não um profeta, mas um mensageiro que estou aqui profetizando. Não entendi, custei entender o que Deus, levei 11 anos para entender o que Deus estava, para que Deus estava me chamando e agora Deus me mostra que eu estou profetizando no exílio. Nós já estamos na Babilônia, nós não somos a Babilônia. Mas nós estamos na Babilônia já faz anos já. E eu estou aqui como Ezequiel. E você nem percebeu que já está no exílio. Está apertando. Aí você não vai entender por que tantos símbolos no livro de Ezequiel. Tantos símbolos. Irmãos, daqui uns dias o negócio está apertando e daqui uns dias nós vamos ter que passar a mensagem por símbolos também. Porque o cativeiro vai apertar cada dia mais. Aí nós vamos ter que falar por símbolos e não claramente como tivemos a oportunidade de falar, mas preferimos falar o que nós mesmos achamos e não o que Deus mandou falar e agora já não obedecemos a Deus. Tiramos a palavra das nossas mensagens e agora não tem jeito, já estamos no cativeiro. Muitos morreram, muitos estão morrendo. Quando você olha para a igreja a nível de Brasil, você pensa que está mil maravilhas. Você não entende que a igreja está no cativeiro há vários e vários anos. Mas porque você está olhando para a igreja com a visão deturpada. A igreja já está no cativeiro há muito tempo. A igreja de Jesus não está só no Brasil. A igreja de Jesus é um povo, não é uma denominação. Não é mais um país. Não, a igreja de Jesus é geral.
E você nem percebeu quantos estão morrendo no cativeiro. O cativeiro já começou há anos, irmãos. A Terceira Guerra Mundial já começou há anos e nós não estamos nem percebendo. A Terceira Guerra Mundial está acontecendo aqui, ó. Ela é mundial. Ela vai chegar até os últimos lugarejos. A guerra vai ser brava e tem que ser na mente mesmo, porque você não está aproveitando esse tempo para conhecer a palavra de Deus, para meditar nela de dia e de noite, e daqui a pouco ela vai ser tirada, tá? Como que você vai meditar nela de dia e de noite? Você está aproveitando as suas oportunidades? Para a glória de Deus, eu aproveitei a minha. Hoje eu já não estou enxergando mais direito. Estou precisando de pôr essa casca aqui no olho para olhar essa tela. E a minha vista está esvaindo rapidamente por ficar aqui olhando nessa tela. Eu estou percebendo o quanto a minha vista está sendo prejudicada por estar olhando nessa tela aqui. Nunca teve tantas pessoas com problema de vista. Mas eu com prazer estou me gastando e me gastarei, como o apóstolo Paulo diz. Não importa se amanhã estarei com as minhas vistas prejudicadas, importa se eu cumprir a minha missão. Então, com prazer, me gastarei, ainda que as pessoas não entendam. Ainda que quanto mais eu ame as pessoas, menos elas me amem. Ainda que quanto mais eu faça, menos elas reconheçam o meu trabalho. Eu preciso me gastar para glorificar o nome de Deus. Então, com prazer eu me gastarei. Então, irmãos, daqui uns dias você não vai poder mais falar que Jesus é o Salvador. Daqui uns dias você não poderá mais falar que quem pratica tal coisa que a Bíblia condena, você não vai poder falar mais direto. Vai aprendendo aí. Daqui uns dias tem que ser por simbologia. A igreja já está na Babilônia. A Babilônia, o maior império da época, está se tornando o maior império da atualidade. Sequestrando nações por nações. A nossa vez está chegando. A liberdade está acabando. Estamos já dentro da Babilônia. Confusão. Babilônia significa confusão. Que confusão, irmãos. Ninguém sabe mais o que crer. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e a gente, enquanto isso, o diabo está aí fazendo a gente entender que a Igreja Católica é a Babilônia. Não, irmão. É o geral. Enquanto eu estou olhando para a vida dos outros, eu estou me afundando nos mesmos erros. Por essa razão eu devo olhar para Jesus, porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Por essa razão a palavra de Deus nos ensina, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora nós estamos olhando para as práticas religiosas dos católicos, o batista olhando para as práticas religiosas um do outro. Estamos esquecendo de cuidar de nós mesmos e a Babilônia cada dia aumenta mais. Porque ao invés de olhar para a palavra, ao invés de olhar para Jesus, nós estamos olhando uns para os outros. E quando você olha para o outro, você se confunde também. Aí a Babilônia chega até você também e te sequestra. Aí você começa a causar mais confusões ainda. A Babilônia vai só aumentando. O império babilônico está aí. Cada dia crescendo mais. E ao invés de eu contribuir, eu como missionário, contribuir para o crescimento do reino de Deus, falar na verdade, transmitindo a mensagem pura, eu estou transmitindo confusão, exalando confusão, porque eu não estou na palavra e eu estou contribuindo para o reino
babilônico, o reino de Satanás. E assim cada um vai sendo cooptado por o Nabucodonosor espiritual e entrando na Babilônia espiritual. Irmãos, qual é o objetivo principal da live desde o primeiro dia que eu entrei aqui no TikTok? Trazer de volta esse povo para a palavra de Deus. Voltem a estudar a palavra de Deus. Voltem a meditar nela. Busque conhecimento dela de Gênesis a Apocalipse, não só um pedacinho. Porque senão você vai confundir se você conhecer só um pedacinho. Volte, povo meu, volte à palavra. Saia dessa Babilônia, ou mesmo dentro dessa Babilônia, você, como Ezequiel, precisa receber diretamente do trono de Deus aquilo que ele tem para você transmitir. É isso que vamos ver na mensagem de hoje. Que condições tenho eu para pregar em Velho Testamento? Não adianta vir aqui ninguém procurar curso teológico que não tem. Não adianta você vir aqui procurar doutorado porque não tem. Aqui tem um Ezequiel da vida, uma voz que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Qual é a mensagem? Endireitai os vossos caminhos. Volte-se para Deus, que é grandioso, é compassivo, é amoroso em perdoar. Ele não deseja a morte do ímpio, que nunca conheceu Jesus. Mas se eu não falar e o ímpio morrer na sua impiedade, Deus vai cobrar de mim, como diz para Ezequiel. Mas se eu falar do ímpio, falar ao ímpio que certamente ele morrerá se ele não mudar de vida, ele não der ouvidos, ele morrerá na sua impiedade, mas o sangue dele não será reclamado da minha mão por Deus. E um dia eu prestarei conta. Deus me deu privilégios, Deus não me deu títulos, mas Deus me deu sabedoria. Mas essa sabedoria tem um preço. É para transmitir a sabedoria. É para mostrar para as pessoas aquilo que eu estou vendo e elas não estão. É para apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e só Ele. Se eu não falar e o ímpio morrer, e eu não falar essas verdades para ele, o sangue dele será requerido da minha mão. Mas se eu falar e ele entender, se converter e mudar de vida, ele será salvo. Se eu falar e ele não der ouvidos, ele morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele não será requerido da minha mão. E não é só o ímpio, tá, gente? Se o justo que praticou justiça tantos anos, agora desviou do caminho e agora começou a praticar a injustiça, voltou para a Babilônia, foi tirado da Babilônia e agora voltou para a Babilônia, foi tirado do Egito e agora preferiu voltar para o Egito do que viver no deserto, do que passar pelo deserto. Vai morrer. E aí Deus me fala: se eu disser ao justo que andava nos caminhos retos e agora se desviou dos seus caminhos, está só praticando injustiça, se eu disser para ele, ele morrerá, e você não avisar ele, ele morrerá na sua injustiça, porque eu não me lembrarei dos seus primeiros tempos, quando cometeu injustiça, mas eu me lembrarei desses últimos tempos que ele cometeu injustiça, e ele morrerá na sua injustiça. Se você avisar e ele ouvir, se você não avisar, ele morrerá na sua injustiça, mas eu vou requerer o sangue dele da sua mão. Então, irmãos, não tem ninguém brincando aqui, tá? A responsabilidade missionária, a responsabilidade profética é o que está aí no título da nossa live.
Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos desafiando a morte por brincadeira. Nós sabemos que o diabo nunca brincou de ser diabo. Ele é inimigo número 1 de Deus, nunca brincou com isso. Ele quer destruir o tempo todo o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o inimigo número 1 de Deus. Nunca brincou de ser diabo. Tantas pessoas brincando de ser crente. Tantas pessoas não levando a sério uma coisa tão séria. Nossa alma é imortal, irmão. Quando a palavra diz a alma morrerá, é a morte, separação eterna de Deus. Sem a mínima possibilidade agora de salvação. Depois da morte, segue-se o juízo. Essa morte significa separação eterna. Agora não adianta orar lá no lugar de tormento. Jesus deixou isso muito claro. E aí, irmãos, vem o meu sonho. Para encerrar essa parte. Essa introdução da live. Essa primeira live é só a introdução daquilo que eu vou falar. Sonhei que eu estava, essa noite, agora há pouco, primeiro dentro de uma cidade, trabalhando em uma construção, e essa construção era um prédio que tinha o desenho de um animal, não me lembro mais. Um animal da Disney. Era idêntico. E eu trabalhando ali, eu ficava admirando aquela obra, como que aquela construção tinha um animal. Era um animal, mas era um prédio. Dentro você não via nada. Do lado de fora você via uma arquitetura parecida com um personagem da Disney World. E ali eu não sei, em algum momento eu me perdi, tinha várias escadas, eu me perdi dentro daquele prédio, não vou detalhar muito para não ficar muito grande. Eu me perdi, agora eu perdi aquele prédio, que era uma referência naquele lugar, e eu perdi aquele prédio. Eu me deparei dentro de umas casas pequenas e muitas vielas. E agora eu tentando sair de dentro daquelas vielas, daquele lugar, tipo esses morros do Brasil hoje. Mas não era morro, era tudo baixada. E eu me deparei dentro da casa de alguém. Eu pensando que eu estava passando em um beco, só que eu estava agora dentro da casa de alguém. Quando eu percebi que eu estava dentro da casa de alguém, eu não via ninguém. Mas eu comecei a pedir desculpas porque eu estava dentro da casa de alguém. E a pessoa veio, uma mulher, não achou ruim não. Falou, vem pra cá que a saída é aqui. Eu vou procurar a saída. Chego lá e encontro outra pessoa que eu já conhecia, de vista. E ela aponta para a saída e fala para mim, a saída é lá. E eu vou, tinha vários lugares de saída, mas eu não achava a porta certa. Até que agora eu fui tirado dali, não sei como. Já me deparei em uma estrada onde era um campo enorme, muitas montanhas. E agora, irmãos, um lugar totalmente diferente que eu nunca tinha visto. Não sabia onde eu estava agora. Agora aquele prédio que era a minha referência ali, onde eu trabalhava, agora eu me deparei em estradas, não mais com casas, muito poucas casas, montanhas lindas. Mas deu uma amnésia, irmão. Não lembrava. Eu lembrava daquele tempo passado, daquele prédio onde eu trabalhava, mas como voltar para lá? Eu estava em um lugar totalmente diferente, não sabia onde estava mais. Não tinha a mínima ideia de como voltar. E ali eu pedi socorro, mas ninguém conseguia me explicar, e eu em um lugar totalmente desconhecido. Lembrei do meu dentista. Liguei para ele.
Ninguém soube me explicar. E eu acordei, sem saber onde estava. Será que não é isso que a igreja está acontecendo com a igreja? Será que a igreja não tinha uma referência e hoje está vivendo uma amnésia espiritual que não sabe nem onde está mais? Não sei, irmãos, eu fico meditando. Eu não sei se Deus me falou através de sonhos. Jamais vou afirmar isso. Não sei, de repente, futuramente, Deus me revela o que Ele quis me falar, mas hoje eu não posso afirmar nada. Só estou contando o sonho. Não estou falando que é Deus que falou comigo, de repente uma perturbação do meu coração, mas era exatamente assim que Deus falava com os profetas na antiguidade. Mas hoje eu não acredito que é assim, tá, gente? A Bíblia me deixa claro que hoje não é assim. Então, irmãos, esses tipos de visões têm causado confusões, têm nos conduzido para a Babilônia, e agora já não sabe nem onde está mais, olha aí. Assim como naquele sonho, agora eu vou meditar, não vou afirmar para ninguém que Deus me falou em sonhos. A responsabilidade de um missionário é muito grande diante de Deus. Diante dessa responsabilidade, eu não posso afirmar nada disso. Mas é só para Deus me mostrar que era assim que Ele falava com os profetas. Agora Ele nos fala pela palavra, tá, gente? E quem não está na palavra está na confusão. Qual é o prédio? Não estou falando que Deus me falou. Estou meditando aqui com os meus botões. De repente isso serve para ajudar alguém. Não estou afirmando nada. Que prédio era esse? Que era a minha referência? Pergunto para você, nos seus primeiros anos de evangelho, agora você está lá na Babilônia de novo. Qual era a sua referência? Tem que ter uma referência, irmão, senão você perde. Se você perder a sua referência, aí você está perdido. E é perdido eternamente. Estou aqui só dando ilustrações. Aquele prédio era a minha referência. Qual é a nossa referência hoje, irmãos? A palavra de Deus. Se eu me perder da palavra de Deus, irmãos, eu não vou saber nem aonde eu estou mais. Não vou ter certeza de nada, não vou ter certeza de onde estou e nem para onde vou. Então, irmãos, eu não sei se você está na Babilônia, mas eu estou na Babilônia junto com você. Ainda que Deus tenha me falado, Deus tem me mostrado nos últimos dias, tá? Últimos meses, últimos dias, que nós já estamos no cativeiro. E assim como Ezequiel profetizou do olho do furacão, tendo que usar símbolos. Amém, irmã, serva do Altíssimo. Vai na paz, tenha um ótimo dia. Irmãos, nós perdemos a nossa referência. Vamos voltar. Ainda tem tempo. Sai dessa amnésia espiritual que Deus me mostrou ali. Volte para a palavra de Deus, irmão, de Gênesis a Apocalipse, sem entender. Agora não precisamos mais de profetas para nos ensinar. O Espírito Santo que era derramado sobre a vida do profeta, agora é derramado sobre toda a carne. Ele vos fará lembrar, ele vos ensinará. Ninguém agora precisa de profeta não, porque é muito risco. O profeta pode ser falso. Ele pode não estar falando a verdade e aí corre-se o risco. Pensar que vai abrir os olhos no paraíso e abrir os olhos no lugar de tormento, e aí já era. Então volte para a palavra de Deus. Volte para Deus. Lembra-te onde caíste. Ih, já deu a hora. Vou terminar aqui.